celebrando o quinto domingo do tempo da Quaresma. E assim chegamos ao ápice da Quaresma, como o Evangelho de João, o sinal da ressurreição de Lázaro. E vamos nos introduzindo aos poucos, ou sendo introduzidos pelo Cristo, ao mistério central da nossa vida, que é a celebração da Páscoa do Senhor. Quaresma, 40 dias, que nos lembra os 40 anos do povo de Israel na caminhada rumo à terra prometida. Sobre os passos do povo de Israel, todos nós somos convidados também a caminhar. E não estamos sós, porque Cristo, o caminhante que se fez presente no poço da Samaritana, une-se a nós e nos leva ao Pai. Cristo é o nosso companheiro. Cristo no caminho nos toma em suas mãos e nos conduz a Deus. Nós escutávamos quarta-feira de cinzas, na abertura da Quaresma, o profeta Joel na primeira leitura. Ele dizia: rasgai os corações, não as vestes, e voltai-vos para o Senhor. Ou o Senhor que dizia a partir do profeta. Ali está o grande convite para nós. Caminhar esse tempo quaresmal na abertura a Deus, para celebrarmos a Páscoa do Senhor na sinceridade e na dignidade. E aí também nós vimos o evangelista Mateus, que nos dava 3 práticas penitenciais como propostas quaresmal: oração, jejum e caridade. E aí nós caminhamos para o primeiro domingo. No primeiro domingo da Quaresma, nós meditamos sobre o pecado do ser humano. O pecado que desfigura o ser humano. O pecado que afasta o ser humano de Deus. O pecado que se manifesta no tema da campanha que estamos a meditar este ano: tráfico de pessoas. E depois Paulo diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Tráfico de pessoas, violência, injustiça, maldade, tudo isso aí resplandece o pecado, manifesta o pecado. Então o pecado desfigura o ser humano. E Paulo, no primeiro domingo da Quaresma, explicava que se pelo homem entrou a morte no mundo, pelo outro homem, Jesus Cristo, entrou a vida, entrou a salvação. E escutávamos o evangelho das tentações do Senhor. E vimos que Cristo venceu as tentações porque estava em obediência à vontade do Pai. E ali nos ensinava: quando nos colocamos em obediência ao Pai, nós também vencemos as tentações. Passamos para o segundo domingo quaresmal. No segundo domingo nós meditamos a transfiguração do Senhor. O homem desfigurado pelo pecado é convidado a ouvir a voz do Filho, porque esta foi a mensagem central: eis o meu Filho amado, escutai-o. A ouvir a voz do Filho, para que a voz pudesse ecoar os ouvidos, penetrar o coração e gestar no ser humano os sentimentos do Filho, para ser transfigurado, transformado, recriado, renovado. E nós caminhamos para o terceiro domingo com a Samaritana. A Samaritana, aquela mulher que foi ao poço de Jacó com sede, com o cântaro vazio, com o balde vazio. E lá ela se encontra com o desconhecido. A partir do diálogo que o desconhecido estabelece com ela, ela vai descobrindo que ele é Jesus, é o Messias, é o enviado, é o Senhor, é o Salvador. E depois disso sai a anunciar, depois de sua sede é saciada. Na Samaritana, todos nós já nos encontramos um dia, ou ainda estamos vivendo a mesma realidade. Quem de nós um dia não se viu com o balde do seu coração vazio, o balde de sua vida vazio, o seu interior vazio, vazio de amor, vazio de paz, vazio de vida, vazio de justiça, vazio de felicidade? E aí nós somos convidados, a exemplo da Samaritana, a também pegar nosso balde e ir ao encontro de Jesus, para que Ele sacie nossa sede. E quarto domingo, foi o domingo passado, nós meditávamos o cego
de nascença. Cristo, luz do mundo. O homem privado da verdade. Esta é a pior cegueira. O evangelista não queria tratar da cegueira física, da cegueira espiritual, eterna e existencial. É a cegueira que impede o ser humano de ver a luz de Jesus. E como dizia Santo Agostinho, quando o ser humano está cego da verdade que é Cristo, privado de Cristo, ele troca Deus pelas coisas, inverte a ordem das coisas. E aí, ao invés de adorar Deus, adora as coisas e despreza Deus. Ama as criaturas e despreza o Criador. Naquele homem cego também todos nós um dia nos encontramos. Conhecemos pessoas também que se encontram nessa realidade, privados da luz de Jesus. Por isso, Papa Francisco não se cansa de dizer que há periferias existenciais. Aí onde há trevas, há escuridão, é porque aí há privação de Jesus Cristo, da luz de Jesus. E hoje chegamos ao ápice do tempo quaresmal. O sétimo sinal de Jesus, o sinal da ressurreição de Lázaro. Mas antes, na primeira leitura, nós escutamos Deus prometendo ao povo de Israel, por meio de Ezequiel, tirá-lo do contexto de túmulo e de sepultura. Essa leitura está no contexto do exílio. Então Deus promete ao seu povo: eu vou tirar vocês de seus túmulos, de suas sepulturas, e vou fazer com que vocês caminhem para a terra prometida. É para a vida da Páscoa e da ressurreição. Talvez nós não estejamos presos, ou no exílio geograficamente, ou presos fisicamente, mas talvez estejamos presos existencialmente ou espiritualmente. No exílio da nossa arrogância, da nossa indiferença, da nossa prepotência, da nossa falsidade. E aí precisamos que Cristo também, Deus venha também e renove em nós a promessa que Ele fez ao povo de Israel. Eis que eu vou tirar vocês do exílio para fazer caminhar rumo a uma terra prometida, a vida de Páscoa. A promessa de ressurreição que Deus faz ao povo em Ezequiel cumpre-se em Jesus Cristo. Jesus é o primeiro fruto da ressurreição. E aí temos o Evangelho, a ressurreição ou a ressuscitação de Lázaro, depois de 4 dias de morto, ou seja, já com a morte totalmente consumada. Depois do terceiro dia, a morte está totalmente consumada. Não há mais esperança, porque já passaram-se 4 dias. E, no entanto, a ressurreição de Lázaro tem 2 sentidos importantes. Primeiro, ela torna-se o sinal da ressurreição de Jesus Cristo. E isso serve para encorajar os discípulos de Jesus. E a nós hoje. Porque diante da cruz, da morte, da dor, o discípulo de Jesus não pode desistir de caminhar. Porque depois de tudo isso, ele experimentará a vida da ressurreição. Isso é esperança, que já está em nós em germe. É a semente que nos faz viver, portanto, em meio às dificuldades da vida. Então a ressurreição de Lázaro é sinal da ressurreição de Jesus para encorajar os discípulos a não desistirem nunca de caminhar. E depois é sinal da nossa ressurreição, acolhida aqui na vida, já na fé e no amor. Por isso o diálogo dele com Marta: eu sou a ressurreição e sua vida. Aquele que morra, mesmo que morra, viverá e viverá eternamente. Crês nisto? E ela diz, faz a confissão belíssima de fé: sim, Senhor, creio que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. A fé é o primeiro elemento. A fé junta-se ao amor, porque Cristo, ele vai ressuscitar Lázaro movido pelo amor. Quando ele recebeu a notícia de Marta e de Maria que aquele que ele amava estava doente, mesmo sabendo que poderia ser morto pelos judeus, ele sobe à Judéia para manifestar o poder de Deus. O amor de Cristo é que nos faz viver. O amor de Cristo por nós é que nos faz caminhar. O amor de Cristo por nós é que nos dá vida e nos dá força. E aí, quando o ser humano faz a experiência do amor e da fé, torna-se amigo de Jesus.
Para o amigo de Jesus, não há morte, há apenas um sono, necessário a ser passado, a ser vivido, para fazer experiência da vida nova. Ele disse: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. A morte torna-se apenas um sono. E nós também somos convidados a refletir outros elementos. Há projetos no mundo que tentam impedir o projeto da ressurreição de Jesus. Hoje nós podíamos enumerar muitos projetos humanos, projetos demoníacos, projetos mundanos, que tentam impedir o projeto da ressurreição. No Evangelho está representado na pedra. A pedra, e Lázaro está na escuridão, no túmulo. E Cristo manda retirar a pedra, porque Deus não conhece empecilhos para realizar a sua salvação, e chama Lázaro para fora. Vem. Esse convite que faz a cada um de nós hoje também. Vem para fora. Para fora de quê? Do nosso egoísmo. Para fora da nossa arrogância, da nossa falta de amor, da falta de justiça, da violência. Para fora daquilo que nos mata e que nos impede de viver na graça e no amor de Deus. Vem para fora do egocentrismo, do egoísmo, do individualismo. Vem para fora para fazer a experiência da ressurreição e da Páscoa de Jesus. Por fim, temos Tomé. Vamos subir para também morrer com ele. É a afirmação de Tomé. Essa afirmação torna-se uma pergunta para nós. Estamos dispostos a subir para morrer com Jesus? Tomar nossa cruz e morrer com ele? Estamos dispostos a ir lá em Jerusalém? Somos convidados a deixar que morra em nós o que nos mata. Porque o evangelista está tratando da morte eterna, não da morte física. É a morte eterna. É a morte que nos põe em separação total com Deus. A morte atual é a falta de amor, que gera o ódio, a violência, a arrogância, droga, alcoolismo, prostituição. Tudo isso é fruto da falta de amor. Essa é a morte do ser humano. Quando o ser humano encontra-se privado de amar, está verdadeiramente morto, está verdadeiramente no túmulo, longe do Senhor. Estamos dispostos a deixar que morra em nós aquilo que nos mata? E o que é que nos mata? Quais são os sentimentos que temos que nos matam? Os comportamentos, gestos, atitudes, nosso relacionamento na igreja, na família, na sociedade, na comunidade. O que é que nos mata? Somos convidados a entrar em nossa consciência e fazer um exame dela para ver o que nos mata. E por isso devemos deixar que morra, para que Cristo germine em nós a vida da ressurreição. E por fim, temos a pergunta que ele faz a Marta: crê que eu sou a ressurreição em sua vida? Acreditamos que ele é de fato nossa ressurreição em nossa vida? Se acreditamos, nós venceremos as dificuldades da vida, nós caminharemos em meio às dificuldades da vida, não haverá doença, enfermidade, nada que nos separe do amor que Cristo manifestou por nós na cruz. Se acreditamos, vamos de fato ao encontro de Jesus para ser testemunha dele na nossa vida, na nossa família, na igreja, no trabalho, na sociedade e nas periferias existenciais, onde há morte, escuridão e trevas. Aí devemos fazer resplandecer a ressurreição de Jesus. Que Ele nos ajude nessa missão. Assim seja. Amém. Amém. Fiquemos.